Hoje é terça-feira, dia 24 de maio de 2022, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o enganador enganado. O nosso estudo de hoje está baseado em Gênesis capítulo 29, versos 1 a 30. Como é um texto um pouco mais longo, eu vou deixar que você leia em casa depois. O que o texto aqui está mencionando, tem alguns detalhes no texto que valem a pena ser compreendidos. Quando nós vimos ontem no capítulo 28 que o Jacó, a última cena que vai aparecer dentro da história, quando ele tem aquele sonho, quando ele vê a escada que liga a terra ao céu, o texto vai mencionar que ele estava dormindo sobre uma pedra. E ele vai levantar essa pedra e vai chamar essa pedra de Bet-El, ou a casa de Deus. Quando ele chega na terra de Harã, a primeira coisa que o texto vai mostrar para a gente é que ele vê também uma pedra. Isso aqui é interessante. Era uma pedra que estava rolada sobre um poço. E os pastores da região esperando que os demais pastores chegassem para que a pedra pudesse ser rolada e então dessem de beber ao rebanho. E o que vai ser aqui mencionado é que os pastores vão dizer para ele, não, a pedra é muito pesada e vai demorar muito para que a gente tenha a oportunidade ou para que a gente consiga fazer ou rolar a pedra. A pedra é muito pesada, para eles tem que esperar os demais chegarem. Então ele pergunta, vocês ouviram, conhecem Labão? Eu sou parente dele, sou sobrinho dele. Eles disseram, não, ele está bem, ele mora por aqui sim. Inclusive a filha dele está chegando. E nisso Raquel, que era pastora de ovelhas, Raquel vem se aproximando do local aonde os pastores iam dar de beber ao rebanho, e Jacó nessa altura vê na pedra uma oportunidade. E ele rola sozinho a pedra, ajuda a dar de beber ao rebanho. Ali é o primeiro contato que ele tem com Raquel. O texto bíblico dá a entender que naquele primeiro momento surge da parte do Jacó um amor profundo e verdadeiro por Raquel. Logo depois desse momento ele se dá a conhecer a ela, e ela volta correndo até os pais para poder mencionar que tinha encontrado aquele que era o seu primo, o filho de Isaac e Rebeca. Agora, Jacó é levado até a casa de Labão, e fica com ele durante alguns dias, até o momento em que Labão o procura e diz, olha, não é justo que você fique trabalhando para mim de graça, me diga o que você quer receber. O que dá a entender que Jacó era um cara profundamente trabalhador, e que era bom naquilo que ele fazia. Ele vai trabalhar, ele está trabalhando para poder fazer com que o rebanho de Labão acabe se multiplicando ainda mais. Ele trabalha também como pastor de ovelhas, bem como dos demais animais que Labão criava. E então ele vai dizer, bom, se você quer me pagar alguma coisa, faz o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos para você por amor da Raquel, como dote pela Raquel. E então o senhor me dá a Raquel por esposa. Labão viu naquilo uma oportunidade tremenda para negócio, e gostou tanto do trabalho que o Jacó desenvolveu, que quando o período de trabalho terminou, e para Jacó pareceu como se fossem poucos dias por causa do amor que ele tinha por Raquel, que ele vai agora animado para poder conversar com o tio e dizer, olha, acabou o meu período de trabalho, me dê Raquel por esposo. Uma grande festa é feita, mas na noite de núpcias, ao invés de ir para a cama com Raquel, Labão usa todo um estratagema. Não sabemos os detalhes de como foi que isso aconteceu, mas o fato é que Lia é levada para a tenda de Jacó, e ele passa a noite de núpcias com Lia, irmã mais velha de Raquel, e não com a sua amada. O que nos chama a atenção é que no capítulo 29, versículo 25, ele vai perguntar para o Labão, por que você me enganou? E o mais interessante é que ele sabia
que dizer uma inverdade, que contar uma mentira, que era uma coisa errada, equivocada. É exatamente por essa razão que ele agora vai dizer para o tio: por que você me enganou? Há um jogo de palavras aqui no hebraico que é muito interessante. Quando você vai lá para o capítulo 26 e vai perceber o momento em que o Isaac vai conversar com Esaú sobre o que tinha acontecido antes, ele vai dizer: então, o teu irmão veio aqui e me enganou. A palavra em hebraico é exatamente a mesma que é usada agora por Jacó em relação ao que o tio havia feito. Ele conhecia bem o que o tio tinha feito, porque foi exatamente o que ele fez com o seu pai. O que o texto está tentando mostrar para a gente aqui é que, às vezes, algumas pessoas só terão a oportunidade de entender a gravidade daquilo que ele acabou fazendo quando ele passa por alguma experiência exatamente igual, aonde ele já não é mais agora o algoz, mas ele é a vítima. Jacó passou por essa experiência como algoz, quando ele enganou o pai e roubou o próprio irmão, mas agora ele é vítima de uma situação. Você percebe nitidamente aqui que algumas lições preciosas, eu não estou querendo dizer com isso que foi Deus quem fez com que ele passasse por isso, ok? Às vezes, dentro do contexto da rebelião, o rebelde trabalha para poder tentar nos desencaminhar, para estragar a nossa vida. O poder que Deus tem, e às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam, são feitas ou motivadas pelo próprio rebelde em relação a nós, é para que, através daquela experiência negativa e ruim que o inimigo colocou na nossa vida, que nós aprendamos lições preciosas. Dá para perceber que essa foi uma lição de aprendizado para o Jacó, que havia aprendido a utilizar os métodos lá da Babilônia, os métodos da planície Sinear, aonde não importa o que você faça, desde que a motivação seja boa, desde que você tenha algum tipo de benefício no que diz respeito a isso. Quando ele é vítima agora do mesmo erro que ele havia cometido, ele entende: isso não é legal. Às vezes, algumas situações, volto a dizer, não é que Deus coloca, mas algumas situações são permitidas por Deus para que nós tenhamos a oportunidade de poder perceber como ser vítima numa situação pode ser ruim. Às vezes, nós somos o algoz. E como algoz, é claro que é muito melhor você ser algoz do que vítima. Pelo menos para nós, né? E às vezes algumas pessoas precisam passar também pela experiência de ser vítimas para poder entender que não é legal também ser algoz. Jacó vai aprender essa mesma lição aqui através dessa situação. Até esse presente momento você percebe o Jacó tentando dar um jeitinho nas coisas, utilizando ainda a metodologia de lá de Babilônia. A partir daqui, parece que ele aprendeu a lição. É claro que é muito melhor aprendermos lições sem ter que passar pelo vale da sombra da morte. Mas a gente também tem que dar a mão à palmatória no sentido de que, às vezes, as maiores lições que nós aprendemos na nossa vida são aprendidas no vale da sombra da morte do que quando estamos passando por águas tranquilas e pastagens verdejantes. O fato é que o Senhor Deus, às vezes, permite que passemos por alguns desertos. Quando Ellen White, por exemplo, vai falar sobre a experiência de José, quando vai falar sobre a experiência do próprio Moisés, ela vai dizer que as grandes lições que eles tiveram que aprender na vida sobre Deus e sobre a maneira como Deus lida com as pessoas e com as circunstâncias tem a ver com a experiência que eles passaram no deserto. Perseguições, dificuldades, lutas, mas foi assim que eles conseguiram aprender as preciosas lições que fizeram com que eles pudessem ser tão úteis mais adiante. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a entender as lições preciosas que precisamos entender em tempos de paz, para que não tenhamos que aprender lições através do sofrimento e das lutas. Você gostaria de fazer o mesmo comigo? Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem lições preciosas a nos ensinar. Queremos aprendê-las sem precisar passar pelo vale da sombra da morte, Pai. Ajuda-nos a podermos compreender e tomar decisões que nos colocarão no Teu caminho.
Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?